Reviravolta é a mensagem dessa noite. Reviravolta. Mas antes de entrarmos na mensagem, convidar você a entrar no YouTube. E ali você terá a oportunidade de dar o seu like, de deixar uma mensagem, de mais importante ainda, testemunhar, convidar pessoas, investir em vidas, convidar pessoas, quem sabe você impacte alguém para participar, para ouvir a palavra. Vamos falar sobre reviravolta. O mundo precisa disso, as pessoas necessitam. O Brasil precisa dar uma reviravolta, o mundo precisa dar uma reviravolta. O mundo jaz do maligno, segundo a palavra de Deus, mas aqueles que se voltarem para Deus serão totalmente abençoados. E a reviravolta será desses, se apegando a Deus. Deus fala, Deus ouve, Deus atende, Deus socorre. Mas as pessoas não sabem disso, as pessoas desconfiam disso. E se nós não exercitarmos isso em nós, nós também começamos a ter dúvida. Porque é preciso exercitar, é preciso olhar para os olhos de nosso Pai, é preciso trazer nossas demandas a Ele, trazer nossas dores, nossas alegrias, nossa gratidão, nossos medos, nossos desafios, os riscos que corremos, os perigos, trazermos as decisões que temos que tomar, quaisquer que sejam, dizer: Pai, eu não sei fazer isso, Pai, eu não tenho capacidade, mas o Senhor me ajuda, o Senhor pode me ajudar. Eu não consigo mais remover este peso que está me machucando tanto, eu não consigo mais, eu perdi as forças, eu perdi a autoridade, eu não tenho mais, ou eu nunca tive, eu pensava que eu tivesse. Eu não confio em mim mesmo, eu confio em Ti, me socorre. Meu irmão, minha irmã, se nós fizermos isso insistentemente, nós vamos vencer. E vamos remover os obstáculos, as montanhas, aquilo que é impossível para nós. E testemunhar isso é muito importante. Porque quando a luz chega, as que estão apagadas se acendem também. Quando a luz brilha, ilumina todos os ambientes. E Deus nos chamou a isso. E nós vamos falar nessa noite sobre reviravolta. Reviravolta. E nós vamos ao texto da palavra de Deus. Nessa série, Os Milagres de Jesus, episódio 15. Vamos ao livro de Mateus, capítulo 9, versos 27 a 31. E este episódio, a gente só vai achar em Mateus, não tem nos outros sinópticos. Não tem Marcos, não tem Lucas, muito menos em João. Mas Mateus traz essa bênção aqui, que nos instrui, mas nos ensina muito. E nos mostra uma reviravolta. Milagres de Jesus. É interessante que quando ele fazia o milagre, os religiosos ficavam nervosos. Ficavam inquietos demais. Mateus 9, 27 a 31 está aqui, Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: Que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: Cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Vamos orar.
Bendito Deus e Pai, nós te louvamos e te bendizemos mais uma vez. E agora especificamente pedimos que o Senhor aplique a tua palavra às nossas vidas, para que nossas vidas sejam transformadas por teu Espírito Santo, pela presença de Jesus em nós, é a nossa oração. Neste nome que está sobre tudo e todos, Yeshua HaMashiach, amém e amém. Reviravolta. Na verdade, todo e qualquer aspecto pode ser observado de vários pontos de vista. Você imagina, por exemplo, um animal grande como um elefante, uma águia olhando ele de cima, vê ele enorme, diz: esse aí não dá para eu atacar, esse não dá, é muito grande, é muito pesado. Ele olha aquele monstro de cima, pesado, muitas toneladas. Esse é o ponto de vista da águia. Debaixo tem uma formiga, por maior que ela seja, ela olha e diz: o que é isso? Eu não sei nem o que é. Ela não vê nem o desenho do animal. Ela vê um edifício, um prédio, ela não sabe o que é, enorme. E quando aquilo se move, que pisa, acabou com elas. Então, pontos de vista bem distintos, bem diferentes para uma mesma situação. Hoje eu quero ver, queríamos que nós todos enxergássemos esse episódio do ponto de vista daqueles que estão em grau de necessidade, daqueles que estão sofrendo. E vamos ver como é que se constrói a reviravolta, a base dessa reviravolta. Nós vimos no texto da palavra de Deus coisas maravilhosas. Nós vimos a presença de dois rapazes, dois homens. Esses homens não eram os mais importantes do contexto ali daquele episódio. Tanto é que você nem eu sabemos os nomes deles. Nós não sabemos qual a idade deles. Nós não sabemos de quem eles eram filhos. Nós não sabemos da família deles. Não sabemos nada sobre eles. Mas temos algumas coisas que a gente pode observar. Por exemplo, a gente sabe muito bem, está explícito que eram dois deficientes visuais, dois cegos. Não sei, nem eu nem você, porque não foi relevante dizer isso, se eles são cegos ou eram cegos de nascença. Possivelmente sim, mas não temos certeza. Mas nós podemos também ver uma outra coisa interessante, que os dois parece que estavam juntos, os dois andavam juntos, então a dor de cada um atraía um ao outro. E é interessante isso, quando a gente está na igreja ou numa festa, no salão de festa, assim, com muitas pessoas, você vê as criancinhas pequenininhas, elas todas ficam juntas. Elas nem se conhecem, nunca se viram, mas elas ficam juntas, elas se atraem porque são pequenininhas. As senhoras ficam tudo conversando entre elas, já repararam isso? Todo mundo repara isso. E os homens saem e ficam conversando entre eles quando estão conversando. Então formam os blocos. Os jovens, eles se aproximam dos jovens. É uma coisa muito interessante. Esses dois rapazes, ou esses dois homens, eles têm a mesma dor. E eles então se unem. Então nós vamos ver todo esse episódio do ponto de vista daqueles cegos. Vamos ver em primeiro lugar a dor que envolve aqueles cegos. Há uma dor, há um revés, ou um revés permanente, há uma dificuldade imensa, há um escombro. Aqueles homens estão debaixo de um escombro que eles não conseguem tirar. Eles são cegos, com todos os prejuízos que a cegueira pode trazer até os nossos dias. Imagina naqueles, eles são cegos. E eles estão ali então caminhando. Imagina, se você fechar o olho, eu sou cego, imagina eu aqui com o olho fechado, eu teria que ter aquela guia, e aqueles dois cegos andando com aquelas guias, né? Deve ser assim, porque essas coisas, os séculos passam e muitas coisas não se alteram. E eles andam assim, porque eles se enxergam com aquelas guias. E eles vão, mas eles escutam falar sobre Jesus. Talvez eles já tivessem escutado antes, mas agora eles descobrem que Jesus está perto. Alguém vai lá e sopra no ouvido deles de que Jesus estava ali. Então eles estão ali, cegos, ou parados, porque não é bom se mover muito, é perigoso. Eu conhecia anos atrás bastante o Instituto de Cegos aqui em Jacarepaguá.
E os cegos, eles não enxergam com os olhos, com a vista, mas eles enxergam de outra maneira. Eles têm uma percepção muito desenvolvida, muito bem desenvolvida. Eu me lembro de um amigo pastor que disse que estava dentro de um táxi no centro da cidade, ali perto do Hotel Guanabara, na Rio Branco, e viu um membro da igreja dele que era cego. E ele falou para o motorista: passa perto, eu vou falar com ele. E então, quando ele chegou perto, ele abriu o vidro assim, antes dele falar, o cego disse: ô pastor fulano e tal, como vai? E o cara: ué, como é que você sabe? Ele sentiu pela presença, sente os movimentos, sente o cheiro, sente o ar, sente uma vibração. Ele identificou o pastor antes do pastor falar. Então o pastor ficou perplexo com aquilo. Eles discernem muito bem as coisas. Então alguém vai lá e diz: olha, Jesus. Imagina quando eles ouviram a primeira vez falar sobre Jesus. Fala: o que tem Jesus? Quem é essa pessoa? Jesus é um jovem. Jesus está andando por aí, olha, curando leprosos, está expulsando demônios, espíritos imundos, curando aleijados. Os caras: o quê? Quem é esse Jesus? E agora eles dizem: ó, Jesus está aqui perto, Jesus está aqui perto, Jesus está por aqui. E eles estão lá, e Jesus passa por perto deles. Então eles ceguinhos, sem enxergar nada, tem a sua dor, suas limitações. Obviamente aquilo lhes tira a oportunidade para empreender, para trabalhar. Eles trazem muito prejuízo. E eles vão caminhando e se sentam, começam a pedir dinheiro porque não trabalham. É a dor terrível que envolve. Bom, essa era a dor daqueles homens. Mas olha, eu disse no início que eles não eram tão importantes, mas estou olhando do ponto de vista deles. E por que eu estou olhando do ponto de vista deles, se eles não eram tão importantes a ponto de não termos seus nomes, suas famílias, nenhuma referência sobre eles? E a resposta é a seguinte: estou olhando do ponto de vista dos cegos, porque na verdade eu quero olhar do ponto de vista daquele que sofre reveses. Eu quero olhar do ponto de vista daquele que está sofrendo nesta vida, aquele que está em adversidade, aquele que está enfrentando problemas, aquele que está perdendo o jogo. Eu estou olhando do ponto de vista daquele que está sofrendo e chorando, daquele que não tem forças para resolver a sua luta, seu problema. É exatamente isso, é o ponto de vista do sofredor, ou o ponto de vista do sofrimento. É isto, ele está. E este ponto de vista de sofrimento agora nos distancia um pouquinho daqueles cegos e nos traz para os nossos dias. E nós vamos ver o que se passa conosco, o que se passa com os nossos parentes, nossos familiares, o que se passa com os nossos amigos, o que se passa com a sociedade que estamos inseridos, o que se passa com o nosso Brasil, o que se passa com o mundo, o que se passa com a sociedade, o que está se passando com os jovens, o que está se passando com as crianças, o que está se passando com as famílias. Muitas estão indo de vento em popa, sem dúvida nenhuma. Muitas crianças são muito bem tratadas, muito bem respeitadas, são tratadas com carinho, com encorajamento, e dão-lhe estudos, preparos, educação. Mas outras nem tanto, outras não têm nada dito, outras não conhecem seu pai, vivem em famílias totalmente desestruturadas, não tem recursos, não tem comida, muitas das vezes tem sofrimentos. Às vezes tem um pai espancador, que chega bêbado, embriagado ou viciado em droga, outro pai está no crime. Tem tantas coisas, tantas variáveis. Outros, os pais são tão ocupados que nos dão atenção a eles. São muitas coisas, muitas as situações que acontecem. É o necessitado, o ponto de vista do necessitado, aquele que viu o seu casamento se desmoronar, aquele que viu o seu filho ir para as drogas e não consegue sair, aquele que está vendo a tristeza ao seu lado, aquele que está enfrentando enfermidades terríveis. É o ponto de vista do necessitado. Ele ouve falar de Jesus. Então esse texto fala da dor, a dor clara. 2 cegos seguiram, né? Jesus está indo, e eles também vão, porque eles não são paralíticos, eles sabem andar, eles têm limitação, mas vão, sabe que a multidão está indo, que Jesus está indo, eles vão atrás, e eles começam a gritar:
a clamar, é a dor, mas eles têm Jesus, e eles gritam, tem misericórdia de nós, é a dor, a dor. Bom, agora vem o âmago da questão, nós vamos ver o desafio. Então há uma dor, toda essa necessidade que já foi desenhada, existe agora o desafio para você mudar, para nós mudarmos. Você vai morrer debaixo dos escombros, as larvas do vulcão estão vindo, você vai deixar ela te queimar e virar pedra, vai deixar assim ou você vai clamar? Eles clamaram. Então eles encontram nesse clamor, nesse encontro com Deus, nesse encontro com Jesus, e você é convidado a encontrar-se com Deus, a encontrar-se com Jesus, e agora encontrando com Deus, você vai experimentar um desafio. Diz assim, entrando ele em casa, os cegos se aproximaram. Então Jesus ia na frente, eles iam lá seguindo a multidão. Jesus entrou numa casa, eles vão lá, sem enxergar nada, eles chegam também e entram. E eles não desistem, eles querem falar com Jesus, eles querem a bênção de Deus. E olha só o que acontece. Eles se aproximaram e Jesus lhes perguntou, olha só, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam, sim, Senhor. Aí está o eixo, o grande eixo da história. Eles não são os mais relevantes nem destaque. Jesus é Deus, está ali. Mas o que vai fazer a conexão entre aqueles que estão necessitados e que não são os mais importantes, que somos nós, e Deus que é tudo, que é maravilhoso, que é todo poderoso, vai fazer muito mais do que imaginamos, está exatamente aqui, olha, neste eixo. Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Vocês acreditam que eu seja capaz de fazer isso? Eles responderam, sim, Senhor. E aí está a base, aí está o eixo, aí está o alicerce, aí está a fundação, o fundamento. Todo o edifício é construído sobre isso. E olha a responsabilidade desses homens. Sim, sim, nós cremos, Jesus, nós cremos. Então nós vamos ver o que acontece. Aí está o desafio. Você crê? Você tem crido? Ou você tem deixado a vida passar e está pouco se importando o que acontece, porque não exerce fé? Você pode exercer fé. Há um desafio, e com a resposta deles, sim, eu creio, vem o terceiro elemento fundamental deste texto, que é agora a construção de uma nova ideia, a construção de uma nova realidade, ou a manutenção daquilo que sempre foi. Vai depender do eixo, vai depender, mas eles já declararam, sim, nós cremos. Vocês acreditam que eu seja capaz de fazer isso? Eles poderiam dizer, nós ouvimos dizer que o Senhor faz e acontece, então a gente acha que o Senhor faz. Não ia acontecer nada. Não, nós cremos, sim, nós cremos, Senhor. Aí olha o que Jesus diz para eles, olha só, a construção ou a manutenção do status quo anterior ou ante. Mantém-se tudo do jeito que estava, derrota permanente, ou constrói tudo novo, está naquilo que há no coração do necessitado. Perceba isso. Se ele estivesse mentindo, dizendo para Jesus, sim, nós cremos, mas se não fosse verdade, não haveria construção, ia continuar tudo do jeito que estava. Se você não crê e diz que crê somente, não vai mudar coisa nenhuma. Não adianta você dizer, eu vou dizer que creio, eu vou fingir que creio, eu vou parecer que creio, mas se você não crê de coração, não vai acontecer nada, absolutamente nada. E não aconteceria para eles. A construção só virá porque eles de fato creem. Olha o que Jesus diz. Ele tocando nos olhos deles, disse, que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. Observe isso, coma e bota para dentro do estômago, bota para dentro do coração. Não, volte lá. Olha o que diz, que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. O que Jesus diz? Jesus condicionou a construção
a fé deles. A obra de Deus estava na fé deles. Se a fé deles fosse inexistente, não ia acontecer nada. Então nós temos o necessitado, o aflito, o que sofre deste lado. Temos um Deus todo-poderoso que pode todas as coisas. Mas entre um e outro precisa ter fé, precisa ter confiança. E a construção vem pela confiança. Seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Que maravilha! A visão deles. Ah, mas foi Deus que fez? Sim, Deus pode tudo. Mas nem tudo é feito. Em Cafarnaum, Deus podia tudo e muita coisa foi feita. Em Nazaré, Deus podia tudo e pouca coisa foi feita. Em nós, Deus pode tudo e o que está sendo feito depende da nossa fé. Se nós gerarmos fé, ó Deus, se eu não tenho fé, me acrescenta fé. Ó Senhor, se eu tenho vivido uma fé pálida ou uma fé figurada somente, eu rejeito, eu quero isso no lixo. Eu quero a tua fé, a fé do Senhor em mim. Eu quero ser movido pela fé. E obrar, e andar, e realizar pela fé. Exatamente isso que eu espero de ti, ó Deus. Então nós temos a dor, nós temos o desafio em que há uma construção ou uma manutenção de tudo o que é e que continua sendo e que continuaria sendo sem fé, que é a vida mesquinha, a vida de dor, a vida dos escombros, a vida das necessidades, a vida das derrotas. Ela vai permanecer se eu não passar nesse desafio. Você crê que Deus pode fazer? Você crê? Você crê? Você que está vivendo dificuldade, você crê que Deus pode fazer? Você que está vivendo com lutas terríveis, você crê que Deus pode operar? Você crê que Jesus pode operar? Você crê que Jesus pode transformar? Eu creio que Jesus pode transformar. Eu e você cremos que Jesus pode salvar os nossos familiares, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, irmãs. Você crê? Eu creio. Você crê que Jesus possa curar uma doença grave? Você crê? Você crê que Deus possa mudar sociedades? Obviamente, só o remanescente será salvo, mas muita gente pode ser salva através da palavra. Então o desafio da fé, aí a construção de uma nova realidade. Aqueles ceguinhos que andavam assim, ó, só com as habilidades de discernimentos extraordinárias, sem visão. Agora não preciso mais disso. Deve olhar aquela haste, aquela bengala, aquele negócio, aquele guia e dizer, ó, eu não quero mais isso. Eu agora ando. Agora você imagina uma pessoa que é cega começar a enxergar? Eu já contei muitas vezes aqui a minha experiência quando era jovem, né? Eu estudava, eu lembro que um ano eu comecei sentando na última cadeira lá da sala de aula, a última. Eu olhava o quadro e tudo bem. Mais adiante tinha que chegar um pouquinho mais para frente, que não estava enxergando, mais para frente, acabei o ano na primeira carteira, tentando enxergar. Eu tinha um pai que dizia, criança enxerga bem. Nervoso de criança é falta de surra. Era assim que ele dizia, que criança não tem nada disso. Então eu na verdade não tinha um discernimento que eu enxergava mal. Mas fui chegando, mas eu comecei a ver que eu enxergava mal. Eu falava e não acreditava. Tá bom. Aí eu já estou trabalhando, bem jovenzinho, e eu vou ao oftalmologista, ele passa lá o receita, faz os exames todinhos, e me passa lá os graus, eu mando fazer, levo para ele testa e me dá. Me entrega o óculos. Eu sei que eu estou ali perto, no centro de Niterói, aí eu digo, eu acho que eu vou botar esse óculos aqui. Aí peguei da caixinha, andando, eu me lembro, mais ou menos onde eu estava, quase que exatamente. Aí eu peguei e botei o óculos. Quando eu botei o óculos, aí eu vi, assim, um negócio meio baixo, tinha que me adaptar. Aí eu fiquei meio assim. Quando eu olhei as coisas, eu digo, meu Deus, que é isso?
que mundo é esse? Eu olhava as pessoas que eu não via há anos daquele jeito. Já tinha muitos anos, na minha memória já não guardava mais como é que eram as pessoas, vendo-as nitidamente, delineadas. Olhava os ônibus que eu conhecia, mas vendo borrados, e vendo aqueles ônibus com a pintura certinha, certinho os números. Eu falei, meu pai, que ônibus lindo é esse? Olhava para os prédios com quina, nunca tinha visto aquilo, para mim era tudo borrado. As janelas, eu fiquei igual um bobo, igual um tonto ali, olhando. Mas que alegria, e que coisa por dentro. Agora você imagina 2 cegos, que agora estão enxergando tudo. Eu imagino esses camaradas. Esses camaradas não aguentam, esses camaradas não têm, esses caras estão explodindo de alegria, esses caras querem gritar, esses caras querem correr. É melhor botar ele no deserto, mandar eles correr, eles vão correr para lá e para cá, gritar. E Jesus vira para ele e diz assim, não diga nada para ninguém. Jesus, eu te amo tanto, mas eu fico querendo entender isso. Meu amado Jesus, meu Salvador, o Senhor não esperava que eles ficassem quietos. Tem algum outro propósito aí? Aí eu vou copiar do que Jesus fez com os leprosos. Não falem nada para ninguém. O leproso é uma coisa pior, 1000 vezes pior do que ser cego. O cego ele podia conviver na sociedade, o leproso de jeito nenhum, tem que estar longe. O leproso era considerado imundo. Então, curado o leproso, Jesus não disse para ninguém, hein? Você vai direto ao templo, se apresenta lá ao sacerdote e diga e mostre-se a ele e traga a oferta que Moisés designou para esses casos. Leve a oferta. Então ele se vira e arrume a oferta. O animalzinho leva lá e diz, Senhor sacerdote, e nós todos éramos leprosos, fomos curados. O que é? Sim, éramos leprosos, filhos de fulano de tal, cicrano, trouxemos a oferta para oferecer. Nós estamos perfeitos aqui, pode examinar. E o sacerdócio ia dar o certificado para que eles pudessem ser reintegrados à sociedade. E você imagina, né? Os sacerdotes ficavam malucos quando Jesus fazia alguma coisa. Os escribas, os fariseus ficavam doidos. Ficavam muito loucos, muito aloprados. Não é possível, vão matar esse homem. Aí os leprosos vão lá dentro do coração da religião, lá dentro, e diz, olha, éramos leprosos. Quando é que vocês ficaram bom? Tem 20 minutos. O quê? Vocês estão malucos? Não, aqui nossa prova, todos os nossos leprosos. E o que aconteceu? Um rapaz chamado Jesus nos curou. Meu Deus, você imagina os caras já ouviu, já sabiam de Jesus, não é possível, que tragédia, que desgraça. Se ele mandou a gente vir aqui, não é possível que ele tenha feito isso, mandou vir aqui. Ou seja, implosão de dentro para fora de um sistema. Deus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Yahvé é o Senhor. Agora, os cegos não tinham isso. Eu não encontro o episódio de cego tendo que ir lá ao sacerdote, porque eles já estavam inseridos na sociedade, não precisavam disso. Mas certamente eles deveriam ir lá e dizer, éramos cegos, mas Jesus nos curou. E se não fosse, segundo o texto, nós vamos encontrar que havia a dor, havia o Todo-Poderoso, havia a ponte da construção ou não, da fé, e o resultado foi o testemunho, mesmo proibidos. Olha o que diz o texto, olha só, então Jesus os advertiu, é o verso, está ali, né? Versos 30b e 31. Então Jesus os advertiu severamente, cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Jesus, nosso Salvador, nosso amado, nós te amamos, o Senhor é Deus, nos salvou, deu o seu sangue por nós, mas eles não aguentaram. E eu sei que o Senhor não ficou zangado com eles.
Eles não aguentaram porque a bênção foi muito grande. Eles não aguentaram porque agora eles foram transformados. Eles não aguentaram porque a montanha saiu. Eles não aguentaram porque eles saíram debaixo dos escombros. Eles saíram da dor. Eles saíram dos reveses e agora eles estão sobre as ondas. Eles estão vibrando. E eles agora não cansam de testemunhar. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Jesus nos curou, Jesus nos trouxe à vista. Olha, estamos felizes demais. Não sabíamos que o mundo era desse jeito, que coisa linda, aquelas árvores. Jesus nos deu a visão. Jesus é maravilhoso, Jesus tem todo o poder. Ele nos curou. Que testemunho, que testemunho. Aqueles que estavam proibidos de testemunhar não aguentavam porque a bênção era tão grande. É impossível não testemunhar uma coisa dessa. Alguém teve um filho que estava morto e Jesus ressuscitou e disse: não fale nada para ninguém. As pessoas saem espalhando para todo mundo. Eu acho que talvez é preciso que Jesus venha aqui e diga para a gente: olha, não espalhem nada na internet sobre mim. Não digam que eu faço, não digam que eu salve. É capaz da gente dizer: opa, ei, e tremermos, dizer: vamos espalhar, porque o que Ele fez por nós é maravilhoso. Éramos cegos e agora nós podemos ver. Aquela famosa música, canção famosíssima, Amazing Grace, graça maravilhosa, fala sobre isso. Éramos cegos, mas agora podemos ver. E a cegueira que está sendo referida ali é a cegueira espiritual. O mundo está cego. 2 cegos, bilhões de cegos. Poder de dar vista. Poder de dar vista de novo, visão. E o que pode ligar os cegos do mundo ao Deus Todo-Poderoso? É a nossa fé. A fé dos servos de Deus, a fé de quem crê em Deus, a fé da igreja, a fé dos filhos de Deus. Curve sua cabeça. Você que está online, pare um pouquinho e diga: puxa, Pai, eu não sabia que eu era tão importante. Entre a cegueira mundial e o poder infinito do Senhor está a minha fé. Porque os cegos, os mortos, eles não posso esperar muito deles. Mas é quem tem vida. Ó Senhor, perdão, 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 se muitas vezes me mantive, eu permaneci com a voz calada. Se eu coloquei a luz debaixo da vasilha, do alqueire, se eu não coloquei a luz no velador para iluminar a casa toda. Perdão, ó Deus, ó perdão. Perdão se eu me habituei à cultura e não mais repreendi o mal. Não mais fiz a tua luz brilhar. Aceitei o que o mundo quer. Perdão. Perdão se eu comecei a andar como todo mundo anda, falar como todo mundo fala, pensar como o mundo pensa, agir como a sociedade age. Eu que estou informado claramente de que o mundo jaz no maligno, me perdoa, meu Deus, mas me use, ó Pai, agora me dando fé. Fé para te servir, fé para irradiar a salvação, para construir em Cristo Jesus, para restaurar vidas, para arrancar algemas, para pôr em liberdade cativos, para curar enfermos, para expulsar espíritos imundos, espíritos demoníacos, para brilhar neste mundo. Me ajuda. Eu sou pecador, sim, mas eu quero corrigir meu modo de ser. Eu não quero me basear no que passou mais. Pai, apaga o que não presta no meu passado.
e me renova para uma nova vida de esperança e para jorrar vida aos que me cercam. Poder, graça, bondade, verdade, misericórdia, salvação, vida eterna, perdão dos pecados, vitória contra o sistema, contra esse mundo. Ó Senhor, me encha da tua presença, me encha de ti. Vamos louvar, vamos ficar de pé, vamos louvar, vamos adorar. Você que está online, adore também, adore a este Deus. Vamos adorar. Ele é digno de adoração, de louvor, de honra, de rendição. Você tem motivos para agradecer a Deus. Você quer clamar ao Senhor, deixe seu lugar e venha até aqui agora. Esse é o momento para agradecermos e clamarmos. Você quer entregar sua vida, se reconciliar com Deus, vem aqui. Você quer milagre de Deus, quer fé, quer que Deus lhe dê fé, vem aqui também. Nós vamos orar agora por você, orar por seus pedidos. Nós vamos orar pelos pedidos também que chegaram através dos assessores.
E eu convido o Clóvis para vir aqui daqui a pouquinho, e ele vai apresentar esses pedidos. E você que está enfrentando guerra, batalha, luta, você que está debaixo dos escombros ou enfrentando dificuldades, talvez não chegue a estar debaixo dos escombros, mas está enfrentando lutas, você que tem desafios, você que tem decisões a tomar, exercer fé e dizer: ó Deus, eu quero andar pela fé, não uma coisa carimbada por religião, não, eu quero verdadeiramente no relacionamento pessoal contigo exercer fé. E esta ponte, este vale que separa o teu poder das necessidades humanas, será preenchida por mim. E, ó Deus, se a necessidade alcançou a pessoas que me cercam, eu poderei estar na brecha e, exercendo fé, abençoá-las. Se a necessidade que chegou, o revés, a dor, os escombros vieram sobre mim, e eu estou machucado, eu estou ferido, eu estou sem força, eu estou debaixo de uma opressão que eu não consigo tirar, eu não consigo sair fora, eu estou sendo oprimido, oprimida, eu não tenho força, eu estou debaixo de uma grande necessidade, eu estou debaixo dos escombros, eu estou sob tristeza, eu estou aprisionado a uma situação terrível, insuportável. Ó meu Deus, agora me acrescenta a fé. E ó Jesus, se o Senhor disser: seja feito conforme a tua fé, ó Pai, que eu seja aprovado nesse desafio, como aqueles 2 cegos foram. E ali está o eixo da revolução, da reviravolta. Eu quero a reviravolta na minha vida, eu quero a reviravolta na minha história. Eu não vou aceitar viver do jeito que eu estou vivendo, se é uma vida miserável, não é uma vida que enaltece o Senhor, que jorre graça, alegria, que espalhe a tua luz. Não, eu não quero me entregar, eu não vou jogar a toalha, e eu não vou viver desse modo. Eu vou mudar, porque eu vou atrás do Senhor Jesus. O Senhor passou, eu vou atrás, eu vou até a casa do Senhor, a casa que o Senhor está, e vou continuar pedindo. E o Senhor vai falar comigo, o Senhor vai me ouvir. E desafiado sobre a questão da fé, ó Deus, aí está o grande lance, aí está o grande lance, aí é que está o problema. O problema não está na cegueira, o problema está no lance, nesse lance aqui, ó Deus, é nessa ponte. Porque o Senhor sempre ensinou que a fé remove montanhas. A montanha é a desgraça que está lá, mas eu tenho o maravilhoso Deus aqui, desse lado. A desgraça lá, a glória e o poder aqui. E o que separa uma coisa da outra é a fé. Se eu tenho fé, verei a glória de Deus.